Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era uma terça-feira chuvosa e eu estava impaciente dentro do carro a caminho da faculdade. O trânsito estava péssimo e, para piorar, depois de umas engasgadas, o motor do meu carro simplesmente silenciou. Eu tentava dar partida e nada. Fui ficando nervosa. Fui ficando estressada. Naquele dia, justamente naquele dia, eu teria uma prova importante e não poderia faltar. Entrava e saía do carro, tentava outra vez, e mais outra, e nada de o carro pegar. Nada de o motor funcionar. E pior, nada de alguém aparecer para me ajudar. Eu já estava ficando desesperada quando repentinamente uma moto parou um pouco à frente de onde eu estava e voltou um pedacinho na contramão, parando ao lado do meu carro. O farol daquela moto quase me cegou e eu imediatamente pensei: ai, meu Deus do céu, eu vou ser assaltada. Só me faltava essa. Meu coração só faltava saltar pela boca. Foi quando o rapaz saltou da moto e veio na minha direção, ainda com o capacete, e perguntou: "O que houve, moça? Algum problema?" Tremendo de medo, ainda com aquela sensação de que estava prestes a ser assaltada, eu tropecei nas palavras, não falei coisa com coisa, mas o rapaz logo percebeu que o carro estava com defeito. Ele então pediu que eu abrisse o capô, mexeu numa coisa, mexeu noutra, sempre com aquele capacete na cabeça, pois continuava chovendo. Uma chuva assim fraquinha, mas chovia. E depois de analisar a situação, deu o diagnóstico. Olha, o problema é meio sério, viu? É só mesmo levando para oficina. Oficina? Mas que oficina, moço? Eu não conheço nenhuma aqui perto. Pois olha, você está com sorte. Eu sou mecânico. E a oficina onde eu trabalho não fica muito longe daqui, não. Só que a gente vai ter de chamar um guincho, né? Para levar o carro até lá. Mas é que eu não posso. Eu estou indo para a faculdade justamente hoje. Eu tenho uma prova importante que eu não posso perder. Bom, então se você quiser, eu te levo até a faculdade e cuido do carro para você. Deus do céu. Aquilo era tudo que eu queria ouvir naquela hora. Só que, raciocinando um pouquinho melhor, eu me dei conta de que estava prestes a fazer a coisa mais insensata que uma pessoa poderia fazer nos dias de hoje. Pensei comigo: meu Deus do céu, será que eu estou ficando louca? Montar numa moto com um desconhecido e dar as chaves do meu carro para ele? Sem nenhuma dúvida, uma pessoa sensata jamais faria uma coisa daquelas. Mas como eu nunca fui muito sensata, resolvi arriscar. Já na garupa da moto, ele me pediu que segurasse assim na sua cintura e se apresentou. Meu nome é Rogério, e o seu? O meu é Rita. Pronto, estávamos apresentados. Daí para diante, ele foi driblando o trânsito com a sua moto e logo chegamos ao portão da faculdade. E graças à ajuda dele, eu não cheguei atrasada. Aí foi que chegou o momento mais difícil: entregar a ele as chaves do meu carro. Sinceramente, eu hesitei no momento de entregar as chaves. Não nego que me senti insegura. Sim, porque no fundo, eu já tinha até decidido dar uma desculpa e não entregar chave nenhuma. E não entregar as chaves do meu carro para ele. Afinal de contas, por mais irresponsável que eu fosse, eu não conhecia aquele rapaz. Eu nunca o tinha visto na minha vida. Seria maluquice da minha parte simplesmente entregar as chaves do carro a uma pessoa que eu estava vendo pela primeira vez. Aliás, vendo é na verdade força de expressão, porque como ele estava com o capacete, eu ainda não tinha visto direito o seu rosto. Mas foi então que ele tirou o capacete e eu fiquei impressionada. Era com toda certeza um rapaz muito bonito. Mas não foi exatamente a beleza dele que me impressionou. Na verdade, foi o seu olhar, a sua expressão. Ele tinha assim um olhar tão firme, um olhar tão franco, tão límpido,
que com toda sinceridade seria impossível ele ser uma pessoa desonesta. Sabe aquele tipo de gente que você olha e fica muito claro que se trata de uma pessoa confiável? Foi exatamente assim que aconteceu. Ele me transmitiu confiança logo no primeiro olhar. Um olhar forte, franco, penetrante. Um olhar de quem não tem nada a esconder. No entanto, antes disso, antes de ele tirar o capacete, eu fiquei insegura e acho que ele notou a minha hesitação. Tanto notou que falou: olha, se você preferir, você pode ligar para tua casa e pedir para alguém pegar o carro, né? Levar a uma oficina da sua confiança. Não, eu confio em você. Pega a chave. Percebi que ele ficou feliz com aquela minha manifestação de confiança. Então me pediu uma folha de caderno e começou a fazer algumas anotações. O seu nome, seu endereço, seu telefone. Ele escrevia e eu o observava. Simplesmente encantada. Dava para notar que era uma pessoa especial. Antes de entrar na sala, ainda liguei para o meu pai e pedi que ele fosse me buscar depois da aula. Quando chegamos em casa, foi que eu contei para ele a história toda. E o meu pai, ele quase teve um troço. Você ficou maluca, menina? Mas tem cabimento se entregar as chaves do seu carro para um cara que você nunca viu mais gordo? Não, só você mesmo, viu? Sabe quando você vai ter esse carro de novo? Nunca. Sabe, quando meu pai falou assim, eu confesso que caí em mim. Sim, porque ele tinha razão. Só mesmo uma louca para fazer o que eu tinha feito. Era evidente que eu tinha exagerado na confiança. Foi então que ele ligou para o número que o Rogério havia me dado. E qual não foi a sua surpresa? O próprio Rogério atendeu na mesma hora, dizendo que o carro já estava guardado e que no dia seguinte ele já estaria providenciando o conserto. Naquela hora eu percebi que não tinha feito loucura nenhuma. Tive a certeza de que tinha feito a coisa certa. Meu pai, no entanto, não se deu por achado e quis ir até a tal oficina, conferir se ela existia de fato. Felizmente, eu consegui fazê-lo mudar de ideia, porque então eu já não tinha mais dúvida nenhuma de que o meu carro não poderia estar mais seguro do que estava. No dia seguinte, no meu horário de almoço, fui a tal oficina e constatei que ela existia de fato. E mais do que isso, que o meu carro estava praticamente consertado. O Rogério era mesmo um anjo que tinha caído do céu. E felizmente para mim, bem na minha frente. Menos de meia hora e meu carro estava pronto. Ele mesmo veio me entregar. Mostrou o que tinha feito, a peça que havia trocado, e quando eu perguntei o quanto lhe devia, mais uma vez, ele mostrou que era um verdadeiro anjo. Olha, Rita, eu só vou te cobrar a peça que eu tive de comprar. A mão de obra fica por conta, tá bom? Não, mas peraí, não é justo. Todo esse trabalhão que você teve, trazer o carro até aqui, amanhã que você perdeu consertando. Não, mas deixa pra lá, olha, é só o guincho mesmo e a peça, viu? O conserto fica por conta. Aliás, o dono da oficina é meu chapa. Eu falei que o carro era do meu irmão e eu tenho crédito com ele. Não tem problema nenhum, se preocupe não. Eu insisti em pagar o serviço, porque francamente não era justo. Até que ele concordou em receber. Só que com uma condição. Tá certo. Então eu topo receber. Só que eu não quero dinheiro, não. Quando te sobrar um tempinho, se você quiser me pagar uma pizza, eu aceito. Que tal? Quando ele falou assim, eu confesso que senti uma coisa diferente. Cheguei até a levar um choque. Mas no fundo, aquilo era tudo o que eu queria ouvir. Tentando disfarçar a minha emoção, eu então respondi: tá certo, tudo bem, não vejo nada demais. Quando sobrar um tempinho, eu te ligo e quito essa minha conta, tá bom? A gente se despediu com um beijinho assim na face. E eu senti naquela hora que o meu rosto queimava como brasa. Pensei comigo mesma: meu Deus do céu,
que será que está acontecendo comigo? Por que essa excitação toda? Um cara que eu nem conheço direito? Bem, o que estava acontecendo, eu ainda não sabia ao certo, mas de uma coisa eu sabia, não tinha dúvida nenhuma. Não era tão simples. Senti medo do que senti. Porque não era uma situação simples para mim. Eu não era uma mulher livre. Eu era noiva há 3 meses, quase 4. Inclusive estava usando a aliança de noivado. Mas não sei se de forma consciente ou inconsciente, eu escondia assim a mão para ele não perceber. Talvez ele até tenha visto a aliança, mas mesmo assim arriscou tudo. Meu noivo era uma ótima pessoa. Muito querido pela minha família toda. E sinceramente, eu também gostava dele. Gostar. Acho que é essa a palavra. Porque paixão mesmo, eu não sentia. Sabe aquela emoção, aquela coisa de tremer a perna, do coração saltar pela boca? Isso, sinceramente, eu não sentia por ele. Não sentia e nunca havia sentido. Pelo menos não por ele. Sentia agora, mas por uma outra pessoa. Meu noivo, essas alturas, já era advogado, estava inclusive se preparando para prestar um concurso para o Ministério Público. Se tudo desse certo, muito breve ele seria promotor. Entre namoro e noivado já se iam mais de 3 anos. Seria um absurdo eu tomar uma atitude que pudesse colocar em risco um relacionamento que muito breve acabaria em casamento. Mas como eu já disse no começo dessa carta, o bom senso nunca foi uma das minhas maiores qualidades. E o fato é que em menos de uma semana eu estava comendo a tal pizza com o Rogério. E o fato é que em menos de uma semana eu estava comendo a tal pizza com o Rogério, um moço que eu nem sabia direito quem era. A conversa, no entanto, fluía entre nós dois, como se já nos conhecêssemos há muito tempo, como se já nos conhecêssemos há muitos anos. Tudo era muito espontâneo. Parecia até que a gente já se conhecia de uma outra vida, até que ele tomou coragem e começou aquela conversa. Rita, olha, eu não quero que você pense que eu não percebo a diferença que existe entre nós dois. Você tem uma boa vida, você tem um belo carro, você faz faculdade, dá para ver que tem uma boa situação financeira, enquanto eu sou um simples mecânico, né? Um cara que mal conseguiu terminar o 2º grau. Mas de qualquer maneira, eu preciso te falar, até porque, se eu não falar agora, a gente talvez nunca mais se veja, e eu vou ficar me condenando por ter sido covarde. Olha, apesar de todas essas diferenças que existem entre nós, eu não sei o que me deu. Quando eu te conheci, eu fiquei meio passado, meio bobo. Acredite, Rita, eu me apaixonei por você. Sabe, naquela hora eu simplesmente perdi o rebolado. Coloquei a minha mão em cima da mão dele, que estava assim sobre a mesa, e deixei a emoção falar mais alto. Eu me sentia incapaz de raciocinar. E foi nessa noite ali naquela pizzaria, e foi justamente nessa noite ali naquela pizzaria que aconteceu o nosso primeiro beijo. O meu primeiro grande beijo de amor. As carícias tiveram sequência, noite afora. E contrariando qualquer noção de bom senso da minha parte, acabamos a noite num motel. Era uma absoluta loucura o que estava acontecendo. Mas era ao mesmo tempo a loucura mais emocionante da minha vida. Era uma verdadeira corrente de amor e paixão, que eu, por mais força que fizesse, não conseguia represar. Nossos encontros continuaram acontecendo. Tudo muito escondido, claro. Aquele era um segredo meu e dele. Embora cada dia que passava, era mais difícil controlar aquela paixão.
Com ele, eu era outra. Eu era uma pessoa totalmente desconhecida para mim. Eu não me julgava capaz daquilo. Eu sempre condenei as mulheres que faziam aquilo que, agora, era eu que estava fazendo. Na verdade, eu estava agora provando do meu próprio veneno. Aquilo que eu condenava nas outras, eu estava fazendo. Em nome do amor ou da loucura, eu não sei. Nossos encontros continuaram. 5 meses de encantamento. 5 meses de encontros às escondidas, mas repletos de paixão. Foi uma noite depois de fazermos amor que ele começou aquela conversa. Rita, eu acho que chegou a hora de nós termos uma conversa muito séria. Olha, eu não quero que você pense que eu estou te pressionando. Não pense que eu te quero contra a parede, mas a gente precisa conversar. Eu me sinto muito feliz quando a gente está junto. Eu me sinto ótimo fazendo amor com você, só que depois que a gente se separa, eu fico me sentindo muito mal, porque você sai daqui e vai direto para os braços do teu noivo e... Rogério, peraí, também não é assim, né? Você sabe muito bem que aquilo que eu sinto por você é diferente do que eu tenho com ele. O que eu tenho com o Adriano... Para. Rita, para, pelo amor de Deus, para. Não fala o nome desse cara, pelo amor de Deus. Você tá vendo? Você fica falando. O que eu tenho com ele é diferente. Só que não me interessa, Rita. Não me interessa. Se é igual, se é diferente. O que eu queria mesmo é que você não tivesse nada com ele. Deu para entender? Nada. Nem igual e nem diferente. Rogério, eu te entendo. Não, juro que eu te entendo. Só que, pensa bem, é complicado para mim. Seria maravilhoso poder te assumir, te namorar às claras, na frente de todo mundo, te levar na minha casa. Ou você acha que eu também não queria? Só que é difícil. Tem compromisso, tem um noivado de muito tempo, tem família na parada, tem uma porção de coisas que não dá para simplesmente passar por cima. Será que você não entende? Não, eu entendo sim. Aliás, pelo que você está me dizendo, eu devo entender que para você eu vou ser sempre o step. É isso? Você se diverte comigo, você gosta muito de ir para a cama comigo, mas não vai passar disso nunca. Rogério, por favor, não faz assim. Você está me pressionando. Eu preciso de tempo para encontrar uma saída, sei lá, uma solução. Mas, Rita, nós já estamos juntos há quase 6 meses, Rita. Sei lá, mas se você quisesse mesmo encontrar uma solução, eu acho até que já teria encontrado. Para você é simples, né? É só dispensar um cara que eu namoro há 4 anos, né? Quase 4 anos de relacionamento, de quem eu sou noiva, que a minha família adora e pronto, fica tudo resolvido. Olha, Rita, fácil por fácil, a minha posição é muito mais incômoda. Isso eu posso te garantir. A grande verdade é que você está acomodada nessa situação. Claro, né? De um lado você tem um cara que te diverte, que te dá prazer, né? De outro você tem aquele Mauricinho, todo engomadinho, cheio da grana, que te dá segurança e não sei mais o quê. Quer dizer, se você tem as duas coisas, por que abrir mão de uma? Eu não tiro a tua razão. No fundo você está certa. Rogério, não fala assim. Não seja injusto, não é isso. Ah, não é? Não é? Pois então, eu vou te dar uma chance de provar que não é. Tô te dando 1 mês para você se decidir. 1 mês? Mas eu não posso resolver uma coisa dessa gravidade num espaço tão curto de tempo. Tá certo, Rita, tá certo. Então, 2 meses. 2 meses. O meu irmão que mora lá em Goiás, ele me convidou para ser sócio dele numa oficina. E eu só quero saber antes a tua posição, porque dependendo da tua resposta, eu vou aceitar a proposta dele. Eu vou embora. Você tem 60 dias para decidir o que você quer da vida.
Rita, eu gosto muito de você, mas muito mesmo. Tô completamente apaixonado. Agora tem o seguinte, eu não vou ficar no banco de reservas o resto da minha vida. Até porque eu acho que mereço coisa melhor. Pensa bem. Você tem nada menos do que 60 dias. É tempo suficiente para você tomar uma decisão. Eu ainda quis argumentar, mas ele não quis mais saber de conversa. Entrou no chuveiro, tomou banho, se vestiu, e o fato é que saímos daquele motel meio brigados. Não havia sido uma briga propriamente, mas nossa relação ficou estremecida. E o pior é que ele tinha razão. Eu estava mesmo acomodada naquela situação. Talvez lá no meu inconsciente eu desejasse até ficar com os dois, porque ele tinha razão, era uma posição cômoda minha. De um lado, eu tinha alguém que me dava segurança. De outro, eu tinha um homem que me dava o amor, o prazer que eu sempre havia sonhado para mim. Passei noites e noites em claro, pensando na decisão que de um jeito ou de outro teria de tomar. Eu sabia que mesmo que não tomasse decisão nenhuma, estaria, na verdade, abrindo mão do Rogério. Pensei em ser sincera com o meu noivo. Pensei em contar tudo pro meu noivo, juro que pensei. Claro que talvez não chegasse ao ponto de falar que tinha outro, mas pelo menos ser sincera, dizer a ele que não gostava dele o suficiente para a gente se casar. Só que chegava na hora e eu perdia a coragem. Eu queria dizer, mas chegava na hora, a voz sumia. Além disso, o problema não era apenas ele. Era uma situação toda, era a minha família, era a família dele, os nossos amigos, e confesso, aquele medo que me dava quando eu pensava que estaria abrindo mão da vida tranquila e segura que eu teria seu lado para sempre. Meus encontros com o Rogério passaram a ser cheios de medo e de angústia. A cada vez que eu olhava para o seu rosto, a cada vez que nos amávamos, eu estremecia imaginando que pudesse ser a última. Por outro lado, à medida que o tempo passava, uma esperança ia crescendo dentro de mim. Quem sabe ele esquecesse aquela ameaça de ir embora para Goiás. Sim, talvez aquilo tivesse sido apenas um desabafo de um momento. Então, à medida que o tempo ia passando e eu sentia que não teria coragem para terminar com o meu noivo, crescia aquela esperança de que o Rogério também esquecesse aquele ultimato tolo, sem razão de ser. Pelo menos para mim, era tolo. No entanto, o momento que eu tanto temia acabou acontecendo. O prazo estabelecido acabou se esgotando, e então ele, que durante todo aquele tempo não tinha mais tocado no assunto, me fez a pergunta que eu tanto temia. E então, Rita, você tomou alguma decisão? Decisão? Sobre o que, amor? Você sabe, Rita, com quem você vai ficar? Se é comigo ou se é com o teu noivo? De novo essa história, Rogério. Meu Deus do céu, que bobagem. Eu pensei até que você tinha esquecido. Só que eu não esqueci, Rita. E aí, você falou com ele? Não. Eu sabia. Eu tinha certeza. Você nunca queria terminar com ele. Não por minha causa. Mas, Rogério, largue mão de ser criança. Nós podemos muito bem ficar juntos sem que eu precise desmanchar o meu noivado. Por que você insiste com isso? Por quê? Porque é minha vida que está em jogo, Rita. Você tá na boa, né? Aí, de repente, você enjoa de mim. Casa e fica tudo 10. E eu, Rita? E eu? Quem é que cuida do meu lado? Mas, Rogério, eu nunca vou te abandonar. Nunca. Eu te amo. Será que você não percebeu ainda? Ama, mas não larga o outro, né? E acontece que desse jeito não serve pra mim. Você me desculpa, mas é melhor a gente terminar. Rogério, eu te amo, não seja infantil. Ama mesmo? Então vamos lá falar com o teu noivo.
Vamos lá, nós dois, juntos. Aí você fala para ele o que você acabou de me dizer, que você me ama. E aí, sim ou não? Rogério, eu não posso. Foi o que eu pensei. Você não pode. Olha, Rita, eu acho que essa conversa tá deprimente, viu? Eu tô triste. É melhor a gente se separar aqui mesmo. Adeus e boa sorte. Porque quanto a mim, tô puxando o meu carro agora. Foi um dos momentos mais tristes de toda a minha vida. Hoje, no momento em que escrevo essa carta, está fazendo 1 mês que você me disse adeus. E eu ainda não consegui acreditar que você foi embora. Acho que cometi um grande erro te deixando partir. Porque desde que você se foi, Rogério, parece que a vida perdeu o encanto, perdeu o sentido para mim. Eu queria tanto que você estivesse aqui, escutando esse meu desabafo. Acho que você ia gostar de saber que acabei fazendo aquilo que você tanto me pediu e que eu não tive a coragem de fazer enquanto tinha você do meu lado. Desmanchei meu noivado. Sou novamente uma mulher livre, do jeito que você queria. Pena que você não está aqui para saber. Nem me deixou qualquer pista para que eu pudesse te procurar. Sei apenas que você foi para Goiás. Pelo menos foi o que você disse que faria. Mas não sei em que rua, não sei em que bairro, nem mesmo em que cidade. Porque isso você não me disse, nem contou para ninguém, nem mesmo pro teu ex-patrão, com quem eu fui conversar, na esperança de te encontrar. Mas eu não desisto, sabe, Rogério? Ao contrário de mim, você sabe onde eu estou. Você tem o meu número. Você tem o meu endereço. Pode entrar em contato comigo a qualquer momento que quiser. E é essa esperança que me mantém do lado do telefone. Uma hora dessas, eu tenho certeza de que a saudade vai apertar aí o teu peito. E você vai sentir a vontade de ouvir a minha voz. E quando você telefonar, eu vou estar aqui. E vou poder dizer que você pode voltar. Porque agora não tem mais noivado, não tem mais noivo, não tem mais família, não tem mais medo, não tem mais covardia, não tem mais insegurança, não tem mais nada que me impeça de assumir esse amor. Eu compreendi, Rogério, nesse curto espaço de tempo, que não há segurança nesse mundo que possa substituir o amor. E mesmo que eu tenha de te pedir de joelhos, você vai voltar para mim. Eu sei. Vai voltar porque eu te amo, Rogério. E sei que você também me ama. Desde aquele dia que você me deu carona na sua moto, eu tive medo de que você fosse um ladrão. E o melhor é que eu não estava enganada. Você era mesmo um ladrão. Você não roubou o meu carro,